15 de setembro de 2009, 06h30, Hotel Maringá Plaza, Londrina, Paraná. Rogério Antunes ajustou o nó da gravata pela terceira vez enquanto verificava os documentos na pasta de couro marrom. Aos 45 anos, ele havia construído sua reputação no agronegócio paulista baseada em duas qualidades: pontualidade e determinação. Naquela manhã de terça-feira, ambas seriam postas à prova. 5 milhões não é brincadeira, murmurou Marcos Figueira, espalhando os contratos sobre a cama do quarto. O contador de 38 anos tinha o hábito de revisar cada vírgula antes de negociações importantes. Seu dedo indicador deslizava pelas cláusulas enquanto calculava juros e multas mentalmente. Eduardo Camargo terminou de fazer a barba e observou os sócios pelo espelho do banheiro. Aos 52 anos, era o mais experiente do trio e conhecia bem os riscos do mercado agrícola no Sul. Havia visto fornecedores quebrarem da noite para o dia, contratos serem rasgados e promessas virarem pó. Azevedo disse que tem o dinheiro, comentou Eduardo, enxugando o rosto com a toalha. Só quer acertar pessoalmente. Respeito isso. A Agrofértil Paulista havia fornecido fertilizantes, defensivos e sementes para as propriedades de Antônio Azevedo durante toda a safra de 2008. O valor inicial de 3 milhões havia se transformado em 5, com juros e multas contratuais. Azevedo vinha empurrando o pagamento há meses, sempre com novas desculpas. Problemas na colheita, preços baixos da soja, questões bancárias. Até que na semana anterior havia ligado pessoalmente para Rogério. Vem aqui no Paraná que a gente resolve isso de vez, disse a voz grave no telefone. Tenho uma proposta boa para vocês. Não precisam se preocupar. A caminhonete Toyota Hilux prata estava estacionada em frente ao hotel desde as 21h do dia anterior. Eduardo havia insistido em viajar com veículo próprio para ter mais liberdade de movimento. Conhecia estradas rurais que cortavam caminho entre cidades, atalhos que economizavam tempo e combustível. Às 7h15, os três deixaram o hotel após um café da manhã silencioso. Rogério levava a pasta com cópias de todos os contratos e comprovantes de entrega. Marcos carregava uma calculadora HP 12C e um bloco de anotações. Eduardo dirigiria durante todo o trajeto. Onde mesmo é o encontro? Perguntou Marcos, acomodando-se no banco do passageiro. Fazenda São Benedito, próximo a Maringá, respondeu Rogério do banco traseiro. Azevedo disse que é depois da ponte do rio Pirapó, lugar isolado, mas ele garante que chegamos fácil. Eduardo ligou o motor e ajustou o retrovisor. No painel, o GPS indicava 127 quilômetros até o destino. Tempo estimado, 2 horas e 15 minutos. A Toyota seguiu pela BR-369 em direção sul, sob um céu carregado de nuvens cinzentas. Era época de plantio, e a paisagem estava pontilhada de tratores preparando a terra para a nova safra. O ar-condicionado mantinha o interior do veículo agradável, enquanto lá fora a temperatura não passava dos 18 graus. Marcos ligou o rádio numa estação de notícias. O apresentador falava sobre a crise mundial de 2008 e seus efeitos no agronegócio brasileiro. Muitos produtores estão com dificuldades para honrar compromissos, dizia a voz metálica. Alguns fornecedores relatam inadimplência de até 40% em contratos firmados antes da crise. Desliga isso, pediu Rogério. Hoje não é dia de pessimismo. Às 8h30, pararam em um posto na saída de Londrina para abastecer e comprar água. O frentista, um rapaz de uns 20 anos, comentou que a estrada para Maringá estava boa, mas recomendou cuidado nas proximidades de Mandaguari devido a obras na pista. Vocês são de São Paulo? Perguntou, notando a placa do veículo. Interior, respondeu Eduardo. Viagem de negócios. O funcionário acenou e devolveu o cartão de crédito. Boa viagem, pessoal. E cuidado com essas estradas de fazenda por aí. Às vezes é fácil se perder. Eduardo guardou o cartão na carteira e deu partida. Eram 8h45 quando a Hilux deixou o posto e retomou a rodovia. No banco traseiro, Rogério folheava novamente os contratos, sublinhando valores e datas com uma caneta azul. A última ligação documentada do celular de Eduardo foi feita às 9h17 para sua esposa em Ribeirão Preto. Segundo ela, ele disse apenas:
Tudo bem por aqui, amor. Te ligo quando terminar a reunião. Às 10h30, a Toyota Hilux prata passou pelo pedágio de Mandaguari. As câmeras registraram os 3 ocupantes, Eduardo dirigindo, Marcos no banco do passageiro e Rogério atrás, ainda com a pasta no colo. Depois disso, desapareceram. Às 18h do mesmo dia, Cristina Antunes começou a se preocupar. O marido havia prometido ligar após a reunião com Azevedo, mas o celular dele ia direto para a caixa postal. Tentou contato com os sócios e obteve o mesmo resultado: telefones mudos. Na quarta-feira pela manhã, a angústia havia se transformado em pânico. As 3 famílias se reuniram por telefone e decidiram acionar a polícia. Cristina dirigiu até Londrina acompanhada do cunhado, enquanto as esposas de Marcos e Eduardo permaneceram em São Paulo aguardando notícias. O delegado responsável pelo caso, Silvio Montenegro, recebeu o registro de ocorrência às 14h30. Homem experiente, com 20 anos de carreira, já havia visto casos similares. Empresários que desaparecem após negócios mal explicados, famílias desesperadas, pistas que levam a lugar nenhum. Senhora, vou ser direto, disse Montenegro a Cristina. Primeira coisa que fazemos é rastrear os celulares e verificar movimentação bancária. Se não houve sequestro, normalmente é questão de tempo até aparecerem. Mas os celulares permaneciam desligados e não havia movimentação nas contas bancárias dos 3. O último saque havia sido feito por Eduardo no banco de Ribeirão Preto, na segunda-feira anterior à viagem. A investigação começou com a busca por Antônio Azevedo. O nome constava em diversos registros: propriedades rurais em Maringá, Mandaguari e Astorga, além de uma empresa de beneficiamento de grãos que havia fechado as portas em março de 2009. Montenegro localizou Azevedo na quinta-feira. Homem de 60 anos, cabelos grisalhos e mãos calejadas de quem trabalhou a vida toda na terra. Morava sozinho numa casa simples nos arredores de Maringá, depois que a esposa o havia deixado no início do ano. Eu não marquei encontro nenhum com esses paulistas, afirmou Azevedo no depoimento. Não tenho dinheiro para pagar 5 milhões nem 5 mil. A seca do ano passado me quebrou. Perdi tudo. Montenegro mostrou os contratos da Agrofértil. Azevedo confirmou que havia comprado os insumos, mas negou qualquer contato recente com os empresários. Deve ter sido alguém que se passou por mim. Tem muito espertalhão por aí. A versão não convenceu o delegado. Pediu quebra do sigilo telefônico de Azevedo e descobriu algo intrigante. Uma ligação de 14 minutos, feita do telefone fixo da residência para o celular de Rogério na sexta-feira anterior ao desaparecimento. Confrontado, Azevedo mudou a versão. Tá bom, liguei sim, mas só para explicar que não tinha como pagar. Nunca marquei encontro. Enquanto isso, equipes de busca percorriam as estradas entre Londrina e Maringá. Moradores rurais foram questionados, mas os relatos eram contraditórios. Um frentista disse ter visto uma Hilux prata no sábado, 2 dias depois do desaparecimento. Uma dona de casa garantiu que 3 homens de terno pediram informações na quarta-feira anterior. A primeira pista concreta surgiu na segunda semana. Funcionários de uma fazenda próxima a Astorga encontraram uma pasta de couro abandonada numa estrada vicinal. Dentro, cópias dos contratos da Agrofértil e cartões de visita dos 3 empresários. Montenegro enviou a pasta para a perícia. Não havia impressões digitais além das dos próprios desaparecidos. Nenhuma marca de violência ou substância suspeita. Apenas documentos espalhados como se alguém tivesse revirado o conteúdo com pressa. As semanas se transformaram em meses. As famílias contrataram detetives particulares, espalharam cartazes, ofereceram recompensas. A mídia local cobriu o caso por algumas semanas antes de seguir em frente para outras tragédias. Cristina Antunes não desistiu. Vendia rifas para custear as buscas, organizava correntes de oração, ligava para a delegacia todos os dias. Meu marido não some assim, repetia. Ele sempre avisava aonde ia. No final de 2009, Montenegro havia entrevistado mais de 50 pessoas, percorrido centenas de quilômetros de estradas rurais e investigado dezenas de pistas falsas. O caso permanecia em aberto, mas sem novas linhas de investigação. A última anotação no inquérito data de janeiro de 2010. Apesar dos esforços empreendidos,
Não foi possível localizar os desaparecidos nem a caminhonete utilizada na viagem. O caso permanece sob investigação. As famílias começaram a aceitar que Rogério, Marcos e Eduardo poderiam nunca mais voltar. Os escritórios da Agrofértil foram fechados, os bens liquidados para pagar dívidas. As esposas tentaram reconstruir suas vidas, mas a sombra da incerteza nunca as abandonou completamente. 2 anos depois, em setembro de 2011, Cristina organizou uma missa de 2º aniversário do desaparecimento. Compareceram menos de 20 pessoas. O padre falou sobre esperança e aceitação, sobre mistérios que só Deus conhece. Naquele mesmo mês, a Toyota Hilux prata seria encontrada. 23 de setembro de 2011, zona rural de Cambé, Paraná. Valdir Moraes não esperava encontrar nada além de entulho quando o patrão pediu para limpar o galpão abandonado na propriedade. A construção de blocos sem reboco estava fechada há quase 2 anos, servindo apenas para abrigar morcegos e acumular teias de aranha. O caseiro de 55 anos forçou a porta de madeira empenada com uma alavanca. O cheiro de mofo e umidade tomou conta do ambiente assim que os primeiros raios de sol entraram pela abertura. Valdir cobriu o nariz com a manga da camisa e avançou alguns passos. Foi quando viu o reflexo da lataria. No fundo do galpão, coberta por uma lona plástica azul e camadas de poeira, estava uma caminhonete Toyota Hilux. A placa parcialmente visível fazia o coração de Valdir acelerar. Era de São Paulo. "Patrão!" gritou, correndo em direção à casa principal. "Tem um carro lá dentro." Antônio Medeiros, proprietário da fazenda, acompanhou o caseiro de volta ao galpão. Rico fazendeiro de soja e milho, conhecia bem os rumores sobre empresários desaparecidos na região. A descoberta o deixou inquieto. "Não mexe em mais nada", ordenou. "Vou ligar para a polícia." A equipe do delegado Montenegro chegou às 15h30. O galpão ficava a 47 quilômetros de Maringá, numa propriedade que não tinha qualquer relação conhecida com Antônio Azevedo ou os empresários desaparecidos. Montenegro fotografou a cena antes de remover a lona. A Toyota Hilux prata estava intacta por fora, sem sinais de colisão ou violência. A lataria apresentava apenas o acúmulo normal de poeira e pequenos riscos da vida rural. As portas estavam destrancadas. No interior, Montenegro fez descobertas que aprofundaram o mistério. Os bancos traseiros haviam sido completamente removidos, deixando apenas a estrutura metálica exposta. O porta-luvas estava vazio. Não havia documentos, objetos pessoais ou qualquer pertence dos ocupantes. "Alguém limpou isso aqui", murmurou o delegado, examinando o painel com uma lupa, e removeu os bancos por algum motivo específico. A perícia encontrou impressões digitais de Rogério, Marcos e Eduardo em várias superfícies: volante, câmbio, maçanetas, cintos de segurança. Mas também havia outras marcas, borradas demais para a identificação precisa. No porta-malas, um detalhe chamou atenção: marcas recentes de limpeza com produtos químicos. O tecido do forro estava ligeiramente descolorido, como se alguém tivesse esfregado com força para remover algo. Tentaram apagar pistas, concluiu o perito criminal, mas não conseguiram eliminar tudo. Montenegro ordenou que a caminhonete fosse rebocada para a sede da perícia em Londrina. Medeiros, o proprietário da fazenda, foi interrogado na mesma tarde. "Nunca vi esse carro antes", garantiu. "O galpão está fechado desde 2009, quando parei de usar para guardar ração. Não sei como a caminhonete foi parar lá dentro." O fazendeiro mostrou as chaves do galpão, que estavam sempre em sua posse. Montenegro examinou a fechadura e encontrou sinais de arrombamento antigo, cuidadosamente disfarçado. Alguém forçou a entrada há tempos e depois tentou consertar para não levantar suspeitas, explicou o delegado. "Coisa de profissional." A descoberta da Toyota reacendeu as investigações. Montenegro convocou novamente Antônio Azevedo, que manteve a versão de inocência. Também interrogou Medeiros, funcionários da fazenda e vizinhos da propriedade. Uma informação intrigante surgiu durante os interrogatórios. O caseiro de uma fazenda adjacente lembrou de ter visto movimentação no galpão, uma noite de chuva, em setembro de 2009, poucos dias após o desaparecimento dos empresários. "Vi um farol de caminhão por volta da meia-noite",
relatou. Pensei que fosse o pessoal do seu Medeiros mexendo com alguma coisa. Não dei importância. Montenegro calculou as datas. O caseiro situou o episódio entre os dias 18 e 20 de setembro de 2009, exatamente no período posterior ao desaparecimento da Toyota. A caminhonete passou por perícia completa em Curitiba. Técnicos encontraram fibras têxteis sob os bancos dianteiros, compatíveis com roupas sociais masculinas. Também descobriram vestígios de terra vermelha típica da região de Astorga, grudada nos pneus. Mas o mais perturbador foi descoberto no sistema de ar-condicionado, um pequeno frasco de vidro vazio, escondido atrás do filtro. O recipiente havia contido algum tipo de substância química, mas estava limpo demais para análise. Parece frasco de remédio, observou o perito. Alguém fez questão de esconder aqui dentro. Montenegro estudou mapas da região, tentando traçar a rota da Toyota desde Maringá até o galpão em Cambé. O trajeto passava necessariamente por estradas rurais pouco movimentadas, ideais para transportar um veículo sem chamar atenção. A descoberta foi comunicada às famílias no início de outubro. Cristina Antunes viajou para Londrina acompanhada de advogado e filhos. Ver a caminhonete do marido depois de 2 anos foi um choque. E por que tiraram os bancos? Perguntou observando o interior despojado. O que fizeram com eles? Montenegro não tinha respostas, apenas certezas parciais. A Toyota havia sido escondida propositalmente no galpão. Alguém havia limpado evidências com cuidado profissional, e os bancos traseiros foram removidos por algum motivo específico. O mistério agora tinha um elemento concreto, mas continuava sem solução. A caminhonete era uma peça do quebra-cabeças que, em vez de esclarecer, apenas aprofundava as perguntas sobre o destino de Rogério, Marcos e Eduardo. 14 de março de 2018, Hospital Regional de Maringá, Paraná. Antônio Azevedo estava internado há 1 semana, quando pediu para falar com um padre. Aos 69 anos, enfrentava um câncer de pâncreas em estágio avançado. Os médicos haviam sido claros. Restavam poucas semanas. Padre Henrique chegou na tarde de quinta-feira. Homem de 50 anos, experiente em acompanhar os últimos momentos de paroquianos, notou imediatamente que Azevedo carregava um peso além da doença. Padre, eu preciso contar uma coisa antes de morrer, sussurrou Azevedo, agarrando a mão do religioso. Não posso levar isso para o túmulo. O que se seguiu foi uma confissão que esclareceria o mistério dos empresários desaparecidos depois de quase 9 anos. Azevedo contou que realmente devia os 5 milhões à Agrofértil Paulista. A seca de 2008 havia destruído suas plantações e ele não tinha como pagar. Desesperado, procurou ajuda de conhecidos envolvidos com a agiotagem rural. Conheci uns caras em Astorga que disseram que podiam resolver meu problema, revelou. Falaram que tinham jeito de fazer os credores esquecerem a dívida. Os homens eram irmãos, Benedito e João Silva, conhecidos na região por resolver conflitos comerciais através de métodos pouco ortodoxos. Tinham contatos na polícia e juizado, conseguiam fazer processos desaparecerem, testemunhas mudarem de versão. Eles me convenceram a ligar para os paulistas, continuou Azevedo. Disse que era para eles virem até aqui, que ia pagar tudo, mas a ideia nunca foi pagar. O plano era simples: atrair os empresários para uma armadilha, assustá-los o suficiente para que desistissem da cobrança e voltassem para São Paulo sem criar problemas. Os irmãos Silva garantiram que conheciam métodos eficientes de convencimento. Na manhã de 15 de setembro de 2009, Benedito e João aguardaram a Toyota Hilux numa estrada vicinal próxima ao rio Pirapó. Azevedo havia fornecido descrição detalhada do veículo e dos ocupantes. A ideia era só dar um susto, insistiu Azevedo, com a voz cada vez mais fraca. Fazer eles entenderem que não iam receber o dinheiro e que era melhor esquecer a dívida. Mas algo saiu errado. Segundo Azevedo, os irmãos Silva interceptaram a caminhonete por volta das 11 horas, forçando Eduardo a parar numa estrada de terra. Inicialmente, tentaram apenas intimidar os empresários, mostrando armas e fazendo ameaças. Rogério, no entanto, reagiu. Tentou sair da caminhonete e correr, gritando que conhecia gente da polícia e que não se deixaria intimidar. A situação escalou rapidamente. O João perdeu a cabeça,
sussurrou Azevedo. Disse que não podia deixar eles voltarem para São Paulo depois de terem visto os rostos. O que aconteceu a seguir, Azevedo preferiu não detalhar. Apenas disse que os 3 empresários foram levados pelos irmãos Silva e que ele nunca mais os viu. A Toyota foi escondida temporariamente numa propriedade em Astorga, enquanto os irmãos decidiam o que fazer. Dias depois, levaram a caminhonete para o galpão abandonado em Cambé, propriedade de um primo distante de Benedito. Removeram os bancos porque tinha evidências, explicou Azevedo. Limparam tudo com produtos químicos. Tentaram apagar qualquer rastro. Os bancos traseiros foram queimados numa fornalha industrial em Mandaguari. O frasco encontrado no ar-condicionado continha clorofórmio, usado inicialmente para imobilizar os empresários. Padre Henrique ouviu a confissão em silêncio, fazendo o sinal da cruz quando Azevedo terminou de falar. Era uma revelação terrível, mas havia questões pendentes. E os corpos? Perguntou o padre. Azevedo fechou os olhos. Numa propriedade abandonada perto de Astorga, os irmãos Silva sabiam de um poço artesiano seco há anos. Jogaram lá dentro e tamparam com terra e pedras. O padre permaneceu ao lado de Azevedo até o final da tarde, quando o homem adormeceu sob efeito dos calmantes. Na manhã seguinte, procurou o delegado Montenegro para relatar a confissão. Montenegro imediatamente iniciou buscas por Benedito e João Silva. Descobriu que Benedito havia morrido em 2015, vítima de um acidente de trânsito. João, de 51 anos, trabalhava como operador de máquinas numa usina de açúcar em Astorga. João Silva foi preso na tarde de 16 de março. Durante o interrogatório, inicialmente negou envolvimento, mas confrontado com detalhes da confissão de Azevedo, acabou confirmando a versão. Não era para terminar daquele jeito, disse João. A ideia era só dar um susto. Mas meu irmão, ele tinha uns problemas de cabeça. Quando viu que o tal Rogério queria reagir, perdeu o controle. João levou a polícia até a propriedade abandonada próxima a Astorga. O poço artesiano estava exatamente onde Azevedo havia indicado, coberto por uma laje de concreto rústica e disfarçado por mato alto. A escavação durou 3 dias. A 14 metros de profundidade, os bombeiros encontraram restos mortais de 3 homens, junto com fragmentos de roupas, sapatos e uma carteira de couro com documentos de Rogério Antunes. Antônio Azevedo morreu em 20 de março de 2018, 6 dias após fazer a confissão. João Silva foi condenado a 45 anos de prisão por triplo homicídio qualificado. As famílias finalmente puderam sepultar Rogério, Marcos e Eduardo. Cristina Antunes organizou um velório conjunto em Ribeirão Preto, onde centenas de pessoas prestaram homenagem aos empresários. Agora posso descansar, disse Cristina após o enterro. Eles estão em paz, e a verdade finalmente veio à tona. O caso dos 3 empresários desaparecidos tornou-se um marco na história criminal do Paraná. Não apenas pela crueldade do crime, mas por demonstrar como uma dívida comercial pode se transformar em tragédia quando pessoas desesperadas recorrem a métodos violentos. A Toyota Hilux prata permaneceu como peça de prova até 2019, quando foi devolvida às famílias. Cristina decidiu vendê-la. Não conseguiria dirigir sabendo de tudo o que aconteceu, explicou. Hoje, uma pequena placa marca o local onde ficava o poço em Astorga. As famílias plantaram 3 ipês amarelos em homenagem aos empresários. Na primavera, quando as árvores florescem, moradores locais ainda se lembram da história dos paulistas que viajaram para cobrar uma dívida e nunca mais voltaram para casa. O agronegócio do sul do Brasil aprendeu uma lição amarga. Nem sempre as dívidas comerciais podem ser resolvidas com civilidade. Às vezes, a ganância e o desespero transformam homens comuns em criminosos e negócios legítimos em tragédias sem retorno.